Eu sou o Dr. Alan, eu faço parte da equipe da Isomed. Eu sou radiologista geral com especialização em ressonância musculoesquelético e hoje o tema da aula vai ser a avaliação por imagem do aparelho renal. Eu tentei fazer uma aula bem mais sucinta, com coisas mais importantes e relevantes no ponto de vista clínico e no dia a dia de vocês. Tá? Os temas que serão abordados na aula vai ser anatomia, variações anatômicas, cálculos e calcificações, cistos simples, complexos e a classificação de Bosniak, nefropatia parenquimatosa, tumores sólidos e alguns casos que eu trouxe para a gente discutir no finalzinho da apresentação. Né? Anatomia. Aqui está o desenho esquemático do rim e aqui está uma imagem de ultrassonografia no plano longitudinal e aqui no plano transversal. Aqui tem a imagem da bexiga com a próstata imediatamente inferior à bexiga aqui. O rim é composto de uma cápsula fibrosa pelo córtex e pela medular, que faz parte da coluna e dos cálices renais. Essa região onde entra os vasos e sai o ureter é a região do seio renal. Na parte de ultrassonografia a gente observa essa imagem, aqui sendo o parênquima renal mais escurinho e o hilo, tem uma quantidade de gordura considerável, aparece mais branquinha nessa região aqui. Aqui já é o ureter proximal, ou ureter segmento proximal. Então, falando um pouco das variações anatômicas, temos aqui a hipertrofia da coluna de Bertin, que algumas vezes pode simular uma pseudolesão, né, mostrando aqui que nada mais é do que uma hipertrofia benigna da coluna renal. Temos também a hipertrofia compensatória do rim, que é chamado também de rim vicariante. Isso acontece quando tem qualquer tipo de insulto no rim contralateral. Pode ser uma cirurgia onde foi retirado o rim, pode ser uma sequela isquêmica, pode ser uma glomerulonefrite, qualquer coisa que cause perda da função de um rim, o outro rim vai aumentar de tamanho, se tornando vicariante. Temos aqui o rim em ferradura, que ele até apresenta uma morfologia normal, só que em sua extremidade inferior ele apresenta uma comunicação. Aqui um estudo de tomografia mostrando essa comunicação em seu segmento inferior. Outra variação anatômica é o rim pélvico. Então, o rim pélvico é um rim ectópico que, em vez dele se posicionar na sua região habitual, ele se localiza em alguma outra parte do abdômen. Nesse caso aqui está na cavidade pélvica, mostrando aqui pela pelve renal e pelo sacro aqui embaixo. Temos também a duplicação ureteral, mostrado nessa tomografia com o ureter se formando do sistema calicinal superior e inferior, seguindo até a entrada na bexiga que está nessa região. Do lado direito está normal, apenas o ureter se formando na pelve renal e se estendendo até a bexiga, demonstrado nesse reformatão em 3D aqui. Então a duplicação ureteral e aqui o normal, até a bexiga. Seguindo aqui, um outro tema que é bastante encontrado na prática médica e é bem relevante é a estenose de Jupe, que é a estenose da transição uretero-piélica. O que é isso? Ele pode ser congênito ou adquirido. O congênito é a imensa maioria dos casos e o adquirido ele pode acontecer como, por exemplo, uma cirurgia que é feita no abdômen superior e por algum motivo ocasionou uma cicatriz nessa região do ureter proximal, causando essa estenose. Aqui o desenho, a imagem de ultrassonografia. Então, como que a gente faz para diferenciar uma dilatação pielocalicinal de uma estenose de Jupe? Pela imagem. Na dilatação pielocalicinal, a gente observa a dilatação dos cálices renais, da pelve renal e do ureter proximal. Na estenose de Jupe, a dilatação se dá dos cálices renais, da pelve renal, mas a gente não observa a dilatação do ureter proximal. Você pode virar o transdutor de qualquer jeito que você conseguir, você não vai conseguir flagrar essa dilatação do ureter. Então aqui sugere uma estenose de Jupe. Cálculos renais. O cálculo renal, mais conhecido como pedra nos rins, é uma aglomeração de sais minerais como o oxalato de cálcio, o ácido úrico, que determina uma concreção sólida que se deposita nos rins e nas vias urinárias. Os homens são mais acometidos que as mulheres. Estima-se que cerca de 10% dos indivíduos sofrerão com uma ou mais crises de rim no longo da vida. A imagem no ultrassom é uma imagem ecogênica, bem definida e importante, com uma sombra acústica posterior. Aqui eu trouxe algumas imagens de ultrassonografia demonstrando o cálculo renal, como é que é visto. Então aqui a gente observa um cálculo renal impactado na pelve renal,
nesse estudo longitudinal do rim, e aqui a gente observa o corte transversal com o mesmo cálculo impactado nessa região aqui. Então a gente observa que é uma imagem ecogênica bem definida e a gente observa que tem a sombra acústica posterior. Aqui um cálculo impactado no terço médio do rim e aqui um cálculo impactado no seu terço inferior, todos eles com a sombra acústica posterior. Elas podem ser às vezes mais bem definida, o cálculo pode se mostrar impactado e sendo remodelado pelo sistema coletor do rim, como nesse caso aqui, que o cálculo se impactou na pelve renal e acabou se remodelando a esse trajeto. Como é que ele é visto no raio-x? Dessa forma aqui, a gente observa todo o trajeto dos cálices renais da pelve renal com essa calcificação, com correção radiopaca. No ultrassom, a gente observa uma imagem mais grosseira, depositada nos complexo no sistema coletor médio e inferior, com a sombra acústica posterior também. E na tomografia é bem fácil de demonstrar, ele preenche completamente aqui o terço médio e inferior dos cálices renais. Então nesse caso aqui é um cálculo coraliforme. Outra apresentação das calcificações é quando ele aparece para a gente como focos ecogênicos proeminentes, grosseiros, porém sem sombra acústica posterior. Então aqui demonstra os focos ecogênicos bem grosseiros, né? Porém a gente observa que não tem uma sombra acústica posterior. Na verdade, isso aqui não é uma sombra acústica posterior, isso aqui é que está com uma hipertransparência, o som passa mais fácil e aqui passa um pouco menos do que nessa região aqui. Mas isso aqui não é sombra acústica posterior, tá? Aqui demonstrou melhor ainda. Alguém tem alguma opinião do que se trata disso aqui? É bem frequente na prática clínica, gente. Tudo bem, isso aqui é uma nefrocalcinose. A nefrocalcinose é uma deposição de sais de cálcio. Ele cursa em situações onde o paciente tem uma situação de hipercalcemia. Geralmente ele é bilateral e, como foi dito, ele não apresenta sombra acústica posterior, que é o que diferencia ele dos cálculos renais. Microcálculos. Eu acho que talvez do assunto de hoje é o tema mais polêmico. Muitos de vocês devem pegar talvez um laudo de ultrassonografia que o médico que fez o exame não deu o cálculo, ele vai para a tomografia e aparece o cálculo. Será que o médico errou, comeu bola, não viu o cálculo? E da mesma forma tem alguns estudos de ultrassom que você pega o laudo, tem o cálculo, quando vai para a tomografia a gente não vê o cálculo, sendo que a tomografia é o padrão ouro para a identificação de cálculos, né? Algum de vocês consegue ver algum cálculo aqui? Lembrando que o cálculo é imagem ecogênica, com sombra acústica posterior. Difícil, né? Gera uma dúvida. Então essa que é a questão dos microcálculos. Geralmente gera uma certa dúvida. Então eu pedi para fazer a tomografia nos dois casos. Nesse caso aqui, a gente não observou nenhum cálculo. No caso de baixo, já tem um cálculo pontiforme aqui. Então o que acontece? No ultrassom, a detecção de cálculos ele é muito importante e é muito proeminente naqueles cálculos acima de 5 milímetros. Cálculos abaixo de 4 milímetros, ele não forma a sombra acústica posterior e muitas das vezes ele é confundido com uma interface calicinal ou até mesmo um trajeto vascular. Então, cálculo no ultrassom, para ser confiável, apenas aqueles cálculos acima de 5 milímetros. A gente observa algumas vezes dando cálculo de 2 milímetros no ultrassom, não é fidedigno. Cálculo fidedigno no ultrassom apenas acima de 5 milímetros. Na tomografia, não. Na tomografia, a gente consegue ver cálculos pontiformes de 2 milímetros, até mesmo de 1 milímetro às vezes. Muito bem, avaliação ultrassom. Aquela reverberação não acontece. Por isso que a gente é considerado que o confiável é apenas cálculo acima de 5 milímetros, que ele já vai apresentar a sombra acústica posterior e também vai apresentar aquela reverberação que é a cauda de cometa, certo? No ultrassom, o que acontece para a gente é que tem essas imagens um pouquinho mais brancas, um pouquinho mais escuras. A gente só consegue falar que é cálculo quando a gente vê a sombra acústica posterior. Se a gente não vê a sombra acústica posterior no ultrassom, não tem como a gente afirmar que seja cálculo. Pode ser cálculo? Pode. Mas pode ser até apenas uma interface calicinal, mostrando essa hiperecogenicidade. Tá? Agora, na tomografia, não. A tomografia é bem preto no branco, a gente consegue ver essa imagenzinha brilhante, pontiforme, em qualquer tamanho. Então, avaliação por ultrassom. O ultrassom deve ser o primeiro exame a ser solicitado, ele serve como um rastreio, ele tem um baixo custo e uma alta disponibilidade, então deve ser sempre o primeiro exame a ser solicitado. Cisto simples são lesões benignas, ele se apresenta como lesões anecoicas, com paredes finas e reforço acústico posterior. É mostrado nesse desenho esquemático aqui, 2 cistos simples, tá? E quando esses cistos são múltiplos, deve ser sempre suspeitada a possibilidade de doença policística dos rins, que é a doença policística autossômica dominante. Nesse caso, o rim fica todo tomado pelos cistos. Algumas vezes a gente nem consegue ver mais parênquima e o rim começa a perder sua função. Avaliação por tomografia. É o segundo exame a ser solicitado na avaliação renal. Por quê? Porque ele tem um maior custo e uma menor disponibilidade. Vantagens: alta resolução,
É um estudo volumétrico, tem uma rápida execução, o meio de contraste permite uma avaliação funcional e um melhor detalhamento anatômico. Desvantagens: radiação ionizante, claro, maior custo e uma menor disponibilidade. Na litise, algumas observações. Na litise não há necessidade de contraste. A gente consegue ver o cálculo impactado, o microcálculo sem contraste. Naquelas avaliações que a gente precisa fazer a avaliação de lesões inflamatórias e oncológicas, o contraste é essencial. Atenção que a gente deve ter sempre que a gente for fazer o uso do contraste na tomografia. Sempre avaliar a questão da função renal e sempre avaliar a questão da reação alérgica. Na questão da reação alérgica, a gente faz um questionário. Se o paciente tem um histórico de alergia mais grave, a gente passa um preparo. Isso diminui bastante o risco de reações alérgicas e, na maioria das vezes, não tem problema nenhum. Na questão da função renal, se o paciente tem uma função renal entre 30 e 60, a gente tem que sempre correlacionar com a relação custo-benefício do paciente. É vantajoso para o paciente fazer o contraste? Se for, a gente faz o contraste. Se não for, a gente tenta fazer sem o contraste. Se o paciente tem uma função renal abaixo de 30, é contraindicado o contraste iodado. Nesses casos, dá para fazer o contraste? Se o paciente estiver em diálise e tiver a diálise marcada para o próprio dia, ainda é possível. Caso contrário, totalmente contraindicado. Então, passando aqui para a parte das lesões císticas, que talvez seja a parte mais importante da aula, é a classificação de Bosniak. A classificação de Bosniak, ela divide os cistos renais em 4 partes, sendo que o cisto 1 e 2 são considerados benignos. A classificação de Bosniak 1 é o cisto simples, como já foi comentado. Lesões císticas, margens finas, homogêneas, sem septos, sem vegetações e sem calcificações. Esse aqui é o cisto simples. No Bosniak 2 já tem uma maior complexidade do cisto. Então no Bosniak 2 a gente já observa alguns septos finos, umas tênues calcificações parietais, ele também não tem realce pelo meio de contraste, e aqui uma observação é que aqueles cistos densos, menor do que 3 centímetros, é classificado como Bosniak 2. Aqui um exemplo esquemático do Bosniak 2, apenas um fino septo. Bosniak 2F. Antigamente não tinha essa classificação, era 2, 3 e 4. Hoje em dia, essa classificação 2F é usada para classificar aquelas lesões provavelmente benignas, mas que não tem certeza. Requer um acompanhamento seriado. Geralmente o acompanhamento ele é feito a primeira vez em 6 meses, depois uma vez por ano durante 5 anos. Como é que ele se aparece para a gente na tomografia? Ele se aparece com múltiplos septos finos, observa aqui, sem realce pelo meio de contraste, ou também, talvez, até com aquele tênue realce que a pessoa fica em dúvida se tem realce ou se não tem realce. Esses cistos são classificados em 2F e precisa desse acompanhamento seriado. Bosniak 3. O Bosniak 3 já é uma lesão indeterminada. A taxa de malignidade varia entre 50% e 75%. Nessa situação, o procedimento cirúrgico deve ser realizado. Pode-se dar com uma nefrectomia parcial e, porém, dado a experiência de alguns médicos, ele ainda pode fazer um segmento curto, 3 meses, 6 meses, dependendo da evolução, ele opta pela cirurgia ou não. Eles apresentam com paredes espessadas, irregulares, septos espessos e grosseiros, calcificações proeminentes e com realce pelo meio de contraste. Então até aqui, 1, 2 e 3 não tem realce pelo meio de contraste. No 3 a gente observa um realce pelo meio de contraste. E por fim tem a classificação de Bosniak 4, que já são consideradas lesões malignas. Essas lesões têm uma taxa de malignidade de 90% a 100%, bem alta. A conduta é cirúrgica, muitas das vezes com nefrectomia total. Em algumas pequenas partes dos casos, nefrectomia parcial pode ser utilizada também. Ele se aparece para a gente na tomografia como um componente sólido, ele apresenta um realce importante pelo meio de contraste, é uma lesão bem irregular. Eu vou mostrar alguns casos aqui. Aqui só mostrando todos os cistos e classificações de Bosniak. Aqui um cisto simples, a gente observa que ele é bem homogêneo, bem bonitinho, não tem realce pelo meio de contraste, é o cisto simples. O Bosniak 2 já tem uma pequena calcificaçãozinha filiforme na parede do cisto, tá? Ainda assim é benigno. O Bosniak 2F é aquele que gera uma certa dúvida e deve ser feito o acompanhamento. A gente observa um pequeno septus bem fininho. Bosniak 3, um septo já mais grosseiro, com realce pelo meio de contraste, esse já deve ser considerado a possibilidade de cirurgia. E o Bosniak 4 já é quase uma lesão sólida, mas é uma lesão cística ainda, a gente observa aqui a parte cística, né, com componente sólido importante e um realce bem significativo pelo meio de contraste. Muito bem,
Passando para as nefropatias parenquimatosas, a gente observa alguns achados no ultrassom, que seriam eles: aumento da ecogenicidade do rim, perda da diferenciação córtico-medular, aumento das dimensões renais, e na tomografia a gente consegue observar uma alteração perfusional. Tá? Então aqui está um rim, um estudo ultrassonográfico, um rim normal. A gente observa que a ecogenicidade do parênquima renal é bem próxima da ecogenicidade do fígado. Quando começa a desenvolver uma nefropatia parenquimatosa, aumenta a ecogenicidade, você perde a relação córtico-medular, e a gente observa que a ecogenicidade do parênquima já está bem mais alta do que o parênquima hepático. Tá? Então já é um quadro de nefropatia parenquimatosa. Na tomografia, a gente observa o rim normal e aqui o rim com a nefropatia já com essas alterações perfusionais na fase pós-contraste. Na fase sem contraste é indetectável. Muito bem. Voltando aqui, então assim, como eu falei, todas as nefropatias parenquimatosas são achados inespecíficos, né? Então como é que a gente vai fazer para diferenciar qual patologia se trata essa nefropatia parenquimatosa? Pelos dados clínicos, que muitas vezes o médico que solicita o exame não coloca para a gente. Então isso é essencial, porque através dos dados clínicos a gente pode direcionar o diagnóstico para cada patologia. Como por exemplo, paciente que tem esses achados de nefropatia parenquimatosa e apresenta o quadro de hipotensão, desidratação, sepsis, hemoglobinúria, isquemia renal, a gente vai pensar em necrose tubular aguda, com esse mesmo achado de imagem. Por outro lado, se o paciente apresenta fatores imunológicos, uso de drogas como penicilina, rifampicina, diuréticos ou AINE, a gente vai pensar numa nefrite intersticial. Se o paciente tem nefropatia membranosa já diagnosticada, glomerulonefrite proliferativa, ou então ele tem um quadro sistêmico como diabetes, lúpus ou mieloma múltiplo, a hipótese seria de doença glomerular. Se o paciente tem um quadro de anemia falciforme, hemofilia ou leucemia aguda, a gente pensa em doenças hematológicas. Tudo isso com o mesmo achado de imagem. Tá? Então o dado clínico é sempre importante, deve ser sempre colocado na solicitação do exame, porque ajuda muito no diagnóstico. Achados crônicos. Essa nefropatia parenquimatosa, com o tempo, se não tratada, ela pode evoluir. E com a evolução, a gente percebe um aumento ainda maior da ecogenicidade do rim, uma indiferenciação do córtex com a medula, ou seja, o rim fica todo ecogênico. Tá? Então a gente não consegue mais ver aqui no que é parênquima, o que é cortical, o que é hilo, fica tudo branquinho assim. E o rim apresenta uma redução volumétrica nessa parte. Na fase mais aguda ele aumenta de tamanho. Na fase mais crônica ele reduz de tamanho. Muito bem, então vamos falar agora um pouquinho das lesões sólidas dos rins. Se uma lesão estiver presente, uma lesão sólida estiver presente na tomografia, a identificação do realce é importante. Então lesão sólida no rim tem que fazer o contraste. A tomografia é a técnica de imagem mais importante para a avaliação das massas renais. O realce que a gente considera relevante é aquele realce que tem mais de 10 unidades Hounsfield de aumento. O realce indica que a massa é vascularizada e, portanto, uma possível malignidade. A sensibilidade da TC na identificação de pequenas massas é acima de 90%. Então aqui eu botei uma imagem de um nódulo renal, de uma massa renal, aqui na fase sem contraste. Na tomografia a gente tem uma possibilidade de a gente colocar um ROI, que é essa bolinha aqui, e através dela a gente consegue ver a densidade da estrutura. No sem contraste, a gente precisa estar 83 de densidade. Com o contraste, ela vai para 163 e depois para 109. Então, teve um realce mais do que 10 unidades Hounsfield, é considerado significativo. Isso aqui trata de uma lesão de alta agressividade, deve ser tratada. Alguma dúvida pode perguntar, tá, gente? Aqui um outro caso, alguém consegue ver alguma lesão nessa imagem? Aqui uma tomografia axial sem contraste e aqui uma tomografia axial com contraste. Aqui a gente observa, na fase sem contraste, a gente quase não consegue perceber a lesão, mas observa que tem um abalamento nessa parte do rim esquerdo. Quando a gente faz o contraste, essa lesão já fica bem mais evidente, sendo observada aqui. Ó. Aqui eu não coloquei o ROI, mas nem precisava. É nítido que essa massa aqui teve um realce pelo meio de contraste. Então isso aqui indica para a gente que é uma lesão de alta agressividade. Nesse caso aqui, trata-se de uma lesão de carcinoma de células renais. Um outro caso, mostrado aqui por essa lesão de baixa densidade no terço inferior do rim esquerdo, a tomografia ela possibilita ainda a identificação de pequenas quantidades de gordura nas lesões. Isso é importante porque, apesar de algumas exceções, nos indica que uma lesão benigna. Então, qualquer lesão que tenha componente de gordura, ela sugere mais um quadro de benignidade. A detecção precoce de uma massa renal afeta diretamente o tratamento do paciente e proporciona maiores chances de cura. Então, essa lesão que eu falei e comentei com vocês, no terço inferior do rim esquerdo, ela apresenta aqui uma densidade de menos de 16
unidades Hounsfield. Isso aqui é densidade de gordura. E pela imagem aqui a gente observa que é uma densidade bem baixa, né? Então é gordura mesmo. Aqui um outro quadro, com o rim direito apresentando essa lesão em seu terço superior, também com a densidade de menos 51 unidades Hounsfield, também uma densidade de gordura. Então isso que sugere para a gente que é uma lesão mais benigna do que maligna, né? Tá? Nesse caso aqui eu fui diagnosticado como um angiomiolipoma, que é uma lesão benigna. Tá? Então, para concluir a aula, para ver se vocês entenderam tudo, eu trouxe alguns casos que eu gostaria de discutir com vocês. Então, eu gostaria de participação de todos, pode dar a sugestão, pode falar à vontade, tá? Nesse primeiro caso aqui, é um paciente de 50 anos, masculino, e veio com queixo de hematura microscópica. Na imagem, alguém consegue ver algum tipo de lesão, aqui a fase sem contraste e aqui a fase com contraste. Então, muito bem, gente. Se você observar, a gente observa um abaulamento aqui no terço anterior do rim direito, tá? Com contraste, essa lesão fica mais evidente. A gente vê que é uma lesão hipodensa, né? Então é uma lesão cística. Então por aí a gente já consegue ter algumas informações. Então a gente precisaria, diante de uma lesão cística, na tomografia, a primeira coisa a se fazer é classificar ela na classificação de Bosniak. Então, qual será a classificação de Bosniak dessa lesão cística renal? Alguém... Exatamente, é bem parecido. Então aqui, o que a gente observa nessa lesão? Quando a gente começa a descrever a lesão, a gente fica mais tranquilo para classificar. Então aqui, eu não trouxe todas as informações, é ideal que você esteja dentro do aparelho para você fazer todas as reformatações, ver a questão do realce, mas é isso mesmo, é uma lesão cística com um septo. Esse septo aqui, ele é mais fino e mais espesso. Ele já é um pouco mais espesso, não é aquele septo filiforme, já é um septo um pouco mais espessado. E uma informação que eu trago para vocês é que esse septo teve realce pelo meio de contraste. Aí já muda um pouquinho o Bosniak, né? Então, nesse caso aqui, se trata de um Bosniak 3. Bosniak 3. Aí acender uma luz, já acenderia uma luz, exatamente. Beleza, né? Sim. Pode errar, sim, né? Pode, mas assim, nem é erro, porque quando você eu não tinha informação se teve realce ou não. E quando a gente está no workstation, a gente tem essa avaliação. Se teve realce, não teve, a gente bota o ROI em cima do septo, põe o ROI aqui novamente para ver se teve realce ou não. Só com a imagem assim é difícil mesmo. E isso muda totalmente. Se eu falo que esse septo aqui não teve realce, poderia ser classificado como Bosniak 2. Como eu falo que teve o realce, mudou a categoria para 3. Vocês estão vendo por que eu falo que vocês não podem botar pontinho nos pedidos de exame? Né? Pontinho. É raio-x, pontinho. Você quer ver o quê? Pontinho. Não é só uma questão administrativa, é uma questão que você tem um profissional altamente capacitado que precisa ser direcionado para algum lugar. É a gente que vai dar essa direção, né? A anamnese que a gente faz de forma reduzida demais, o exame físico que põe a mão no paciente, que a gente não faz, a gente não, porque eu faço. Né? Então, assim, você tem que ajudar o outro profissional qual é o caminho que ele vai te ajudar, mas você tem que dar informações substanciais. Então, nada de pontinho, por favor, nos exames. Não é só para faturar a PAC, não. Exatamente. Quanto mais informações clínicas vier para a gente, mais fidedigno, mais fácil a gente consegue dar o laudo e direcionar para uma lesão ou outra. É como estou demonstrado aqui, né? Uhum. Muito bem, vamos aqui para um próximo caso. Aqui uma tomografia sem contraste, uma tomografia com contraste, tá? Aqui trata-se de um paciente de 45 anos, masculino, com dor abdominal e hematúria. Alguém quer descrever a lesão? Alguém identificou a lesão, onde está? É no rim direito, é no rim esquerdo? Está no rim direito ou no rim esquerdo? Está no rim esquerdo, né? Ah, muito bem. É uma lesão sólida ou uma lesão cística? Exatamente. Então, assim, tendo a parte componente cístico, a gente já classifica como uma lesão cística. Tá? Então, uma lesão cística tem realce pelo meio de contraste? Observando aqui, parece que sim, né? Tem componente sólido? Parece que também tem, né? Qual será a classificação de Bosniak dessa lesão cística? Bosniak 4. Então, Bosniak 4. É uma lesão de alta agressividade e a conduta aqui, via de regra, é cirúrgica. Um outro caso aqui, novamente, uma tomografia axial sem contraste, uma tomografia axial com contraste. Alguém quer descrever essa lesão? Onde está a lesão? Ela tem contraste, não tem contraste? Muito bem, a gente observa aqui uma lesão no rim direito. Ela é heterogênea? Ela é homogênea? Como é que é essa lesão? Homogênea. Ela tem realce pelo meio de contraste? Não tem realce pelo meio de contraste. As paredes são finas? Tem calcificações? Nada. Qual seria a classificação Bosniak dessa lesão cística? Exatamente. Bosniak 1 trata-se de um cisto simples. Nesse caso aqui nem precisa de segmento. Tá? Lesão benigna sem maiores complicações. No caso
caso dessa imagem, o rim contralateral é por falta de algo. Essa pontinha, né? Essa pontinha aqui. Não sei se eu trouxe mais caso. Trouxe, tem mais um caso aqui. Muito bem. Essa tomografia, novamente, sem contraste, tomografia com contraste. Alguém consegue ver uma lesão nessas imagens? Então aqui mostra para a gente que lesão sólida é importantíssimo o meio de contraste. Nessa tomografia aqui, a gente quase passa despercebido a presença de alguma lesão. Quando a gente faz o contraste, essa lesão salta aos olhos, né? Como é que é essa lesão? Ela é cística, ela é sólida, como é que ela é? A gente não vê uma hipodensidade, né? Então uma lesão sólida. Ela tem realce pelo meio de contraste? Tem realce pelo meio de contraste. Então essa lesão é sólida. Tem realce significativo pelo meio de contraste. Então é uma lesão sólida de alta agressividade. Isso aqui foi feito a biópsia, que tratou-se de um carcinoma de células renais. Eu acho que esse aqui é o último caso, tá? Então vamos ver. Novamente, tomografia axial sem contraste, tomografia axial com contraste. Nessa imagem aqui, o que a gente observa? Já temos uma lesão arredondada, heterogênea. Essa densidade aqui é bem próximo do subcutâneo, né? Então, se a gente botar o ROI aqui, a gente vai ver que é uma densidade de gordura, tá? Eu coloquei o ROI e deu menos 46 UH, confirmou. Então, uma lesão gordurosa. Aqui com o contraste, a gente não observa um realce significativo pelo meio de contraste. A gordura continua aqui, é uma lesão importante, volumosa, que desloca anteriormente o rim direito. Essa lesão, quando tem gordura, a gente já falou aqui, é uma lesão mais agressiva ou menos agressiva? Mais maligna ou mais benigna? Exatamente. Com gordura, sempre uma lesão mais benigna. É uma lesão feia? Muito feia, até deslocando um rim anteriormente. Mas com essa quantidade de gordura presente aqui, a gente já fica mais tranquilo para tratar de uma lesão benigna. Nesse caso aqui foi definido esse diagnóstico como um angiomiolipoma. E acho que é isso, gente. Alguma dúvida, alguma questão? Até a próxima aula.